Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui na presença do Senhor, trazendo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Isto é motivo de muita alegria, de nós podermos estar aqui tratando de um assunto que é de suma importância hoje para os crentes e para os não crentes ainda, mas que um dia irão conhecer esse caminho que nos leva ao céu, nos levará ao céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical e temos aqui por título, né, do trimestre, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem que haver uma perseverança, né? Não podemos desistir, não podemos ficar pelo caminho de maneira nenhuma, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele manda nós irmos até o final, né? Como foi falado para Daniel no capítulo 12, versículo 12, tu, porém, vai até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos com um assunto hoje, queridos, de suma importância, que o título da lição é o céu, né? O destino do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante, vai ser uma lição aqui então, bastante abrangente, assim, de bastante assunto, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar estudando esta lição. Vamos ler aqui, que nos foi aqui proposta aqui para nós estarmos estudando. Louvado seja Deus. Trouxe Absalão, eu fico feliz por todos vocês estarem aí chegando. Absalão ia Você que está chegando pela primeira vez neste canal, já se inscreva, deixa aí o seu like, compartilhe, deixa um comentário. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante porque o YouTube vai entender que você gostou do assunto. Ele ficou pendurado entre o céu você, e a terra. Veja só. Continuar que estava estudando, continuar aprendendo, e também o YouTube vai e mostrar vídeos, né? Louvado seja o nome do Senhor, como este, ele vai estar indicando para você e para aquelas pessoas que têm o desejo de aprender a palavra de Deus. Então, como falado aqui, o destino, né? O céu é o destino de cada cristão, daqueles que faz esta profissão de fé, de seguir a Jesus nesse caminho maravilhoso que é o céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o que é que nós vamos estudar nessa lição, amados? Nessa lição estudaremos o céu, né? Na perspectiva bíblica, como morada eterna, reservada para os cristãos, para aquele que verdadeiramente tem o desejo de servir a Deus, de morar lá no céu. Vocês no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veremos a descrição, né, do céu segundo o livro de Apocalipse, bem como no fim da carreira cristã. Isso aqui é um assunto que é escatológico, né? Escatológico é algo que é para o futuro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos ver aqui essa carreira cristã, após uma vida de perspectiva na fé, renúncias, né, aos prazeres desse mundo, não é de qualquer maneira que nós iremos entrar lá. Temos que renunciar aos prazeres deste mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita no céu se rirá do Senhor, né? O Senhor aqui nós vamos estar renunciando os prazeres deste mundo e bom ânimo diante das tribulações, os cristãos desfrutarão do repouso eterno ao lado de Deus. Vamos junto aqui aprender a palavra do Senhor. Na lição 2 nós aprendemos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga, né? Eu creio que vocês que estavam aqui e aqueles que assistiram depois pelo canal do YouTube, eles tiveram aí também aprenderam bem, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que foi proveitosa aquela aula para nós, como as demais, né? Este trimestre que está muito bom, maravilhoso para quem quer realmente ter uma vida de santificação na presença de Deus. É que nós vamos vendo, né? Que nós temos que deixar, que nós temos que abandonar neste mundo para seguir essa carreira, né? Juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos
já para o nosso textuário. É a habitação de Deus, que né? nos diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O textuário está lá em Filipenses, né? No capítulo 3, versículo 20, como também a leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 3, do versículo 14, versículo Desculpa, Filipenses 3, versículo 13, 14, pula para o 20, 21. Aí depois você vai lá para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui nesse textuário, nós vamos estar vendo aqui, desde a tua santa habitação, desde o céu, um comentário aqui rapidinho para que nós possamos estar indo para a verdade prática assim sucessivamente para toda a lição. Nossos pais, o apóstolo Paulo, querido, nessa passagem de sua carta aos Filipenses, destaca duas verdades, né, fundamentais sobre a esperança cristã. Em primeiro lugar, o céu é a nossa pátria, né, como nós já vimos aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 20, né, louvado seja o nome do Senhor. Nós, mas a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, onde também esperamos o Salvador, Jesus Cristo. É de lá que nós esperamos o Salvador, Jesus Cristo. Então, é como diz lá em Tessalonicenses, né, que falando sobre o arrebatamento, que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados a encontrar com o Senhor nos ares, né, louvado seja o nome do Senhor. Então lá é o lugar final do cristão. É claro que depois viremos para cá, né? Pisaremos em Jerusalém juntamente com Jesus, né? A igreja que foi arrebatada. Pisaremos em Jerusalém ali para estar julgando juntamente com Jesus, mas depois, na última batalha da Magedon ali, quando Jesus subir com a igreja novamente, nós estaremos lá para sempre, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Paulo utiliza aqui o substantivo politeuma, né? Pátria, que não se encontra em parte alguma do Novo Testamento. Essa palavra descreve, sobretudo, a conduta dos crentes filipenses do mundo, né? Se a pátria deles está nos céus, a conduta deles também deveria ser compatível com essa cidadania. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a nossa pátria está lá no céu, a nossa conduta, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se portar no meio aqui da sociedade deveria ser bem diferente, né? Porque nós somos cidadãos do céu, não somos deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus Cristo falando para os seus discípulos, ele fala que se nós fôssemos deste mundo, o mundo nos amaria, mas como nós não somos desse mundo, ele nos odeia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, amado, né? A segunda vinda de Jesus é a nossa esperança, ainda aqui no versículo 3, no capítulo 3, versículo 20, né? E a sua vinda é a nossa esperança. Então, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, né? Como diz a Bíblia, manda a palavra de Deus, nós temos que nos purificar, nós temos que ter essa esperança em que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Então, o apóstolo Paulo afirma ainda que de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Três verdades devem ser aqui destacada. A primeira, aquele que vem é o Salvador, né? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o Salvador e o Senhor. Nele, nossa salvação foi realizada e consumada. Ele venceu a morte, ressuscitou, né? Ascendeu ao céu, quer dizer, subiu ao céu e voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim, quando ele estava assunto ao céu, estava subindo ao céu, apareceram os anjos lá para os seus discípulos e falou: varões, porque estão olhando para cima, como se perplexos aí, esse Jesus a quem vocês viram subir, um dia há de voltar. E ali os discípulos achavam que era por aqueles dias, né? E começaram a vender suas casas, começaram a ajudar os pobres, começaram a fazer muitas coisas boas para a sociedade, achando que era naqueles dias que Jesus voltava, né? Já faz aí mais de 2000 anos atrás, nós estamos aí ainda aguardando esta vinda, essa promessa do Senhor Jesus Cristo. Em
segundo lugar, querido, aquele que vem está no céu. Então, a colocação é bem clara, aquele que vem está no céu, aguardando, como diz o versículo 20 ainda, aguardando aqui, né? O Salvador Jesus Cristo, que vem do céu. Então, ele vem do céu, onde aquele que vem está no céu, assentado à destra do Pai. Jesus está no céu, né? Em uma posição de honra. Ele está no trono e tem o livro da história em suas mãos. Ele governa e reina soberanamente sobre a igreja. Vai nos dizer o céu conforme o terceiro lugar, de Paulo. aquele que vem é o conteúdo da nossa esperança, é o Senhor Jesus, né? O apóstolo Paulo, a igreja é a comunicação, é a comunidade não da por acaso esperança. esse céu Nós somos um povo que vive vive com os pés no presente, mas com os olhos no futuro. Então, nós somos um povo que vivemos aqui com os pés no presente, sempre com porém o com os olhos tem umas lá no referências futuro, aqui, lá na frente, esperando o Senhor Jesus Cristo. Então, vivemos cada dia na expectativa da iminente volta de Jesus Cristo. Então, né? a grande confusão que aqui fala sobre o mundo evangélico em relação a quantos céus diz que existe, cada geração sucessiva da igreja, pois de acordo com os ensinamentos judaicos, o privilégio de viver como se fosse a geração que haverá de saudar o retorno de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que nós possamos estar cada dia melhorando, nos purificando, nos reservando como uma noiva ataviada para o seu noivo, espera seu noivo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías assim, 40, nós que somos comparados à noiva de Cristo, a igreja, né? Comparada à noiva de Cristo, 22, deve cada dia estar ataviada, 22, esperando o noivo, assim, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui para a verdade prática. Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores para o céu, são para ele como sua gafanhoto. legítima Ele esperança. estende os céus, Aqui fala no plural, plural, os céus não é meramente e as terrena, desenrola temporal, como mas tenda eterna para e neles celestial. habitar. Os crentes são chamados no nome de Jesus. São chamados. Daí você volta lá para Vocês no nome de Jesus, né? É o segundo que fala Isaías a viver suas vidas com uma perspectiva Agora celestial, Gênesis, mantendo aqui seus olhos 1, fixos no né? céu, como sua verdadeira 17, casa, certo? Que vai nos Então, dizer assim, vejam só. Assim, os olhos Deus no céu, os pôs no firmamento do céu a sua verdadeira para casa, até porque iluminar a terra. o apóstolo Paulo falou que se a nossa casa terrena se fizer, nós temos um edifício lá no céu feito não por mãos Você humanas, voltando lá mas para feito pelo Salmos, próprio Deus, né, lá no capítulo céu, ou seja, no nome de Jesus. 78, Então, nós temos que fitar os olhos no céu como a nossa 78, verdadeira versículo casa. 23. Isso não significa negligenciar Vejam só suas que responsabilidades coisa terrenas, maravilhosa. claro que não. Nós não vamos Contudo, deixar aqui a ordenou nossa ele, família negligenciar as a nossa as altas responsabilidade. nuvens Nós temos que e aderiu, agir abriu aqui na terra. as portas Não vamos negligenciar. dos Mas céus. entender Vocês estão que vendo aqui? sua existência Louvado seja o final nome do Senhor. transcende, Aí você voltando transcende lá aí para Isaías o aqui e 63, agora. versículo Vocês no nome de 15. Jesus. Então, Aí mas você vai para o céu primeiro livro é de apresentado Reis, como a 8, legítima versículo esperança 13, do crente. e por aí Sim, sucessivamente. é isso mesmo. Essa Voltando esperança lá para não é uma Deuteronômio mera fantasia 26 ou e desejo, 15, não, Salmos mas uma 40 certeza concreta e 2, baseada na versículo promessa 9, de Deus. né? Muitos personagens E o bíblicos, sexto né? aqui, São verdeiros exemplos, ensinamento fé judaico, nesse quesito. Nós podemos primeiro ver que livro de muitos Reis, capítulo personagens 7, versículo da Bíblia 30, eles viveram, né? Esse Deuteronômio exemplo de fé, 28, louvado seja o nome do versículo Senhor. Então, por causa da expectativa de sétimo habitar em uma onde cidade superior, Abraão, né? ele O contentou-se na em mitologia viver cristã, em tendas, né? os Ele não queria lugar de luxo, não queria uma casa, né? Casas estucadas, casas bonitas. Não, ele preferiu viver em tendas. Já vimos que a palavra céu é plural, ou seja, polissêmica. Essa palavra polissemia, né? Polissemia significa uma palavra que tem vários significados, né? E dois a mais significados. Então, é polissemia, né? Polissêmica. Todavia, antes de tratarmos sobre o céu, na concepção de Paulo, é importante ressaltar que ele não fará isso na esteira do judaísmo, porque se ele for na esteira do judaísmo, vai ter aqui realmente 7 céus. Então, aqui a Bíblia diz que Paulo foi arrebatado até o 3º céu, né? Então, ele não faz isso na esteira do judaísmo, né? Mas sim pela revelação divina, visto que ele mesmo
salientou que o evangelho que pregava não era fruto dos rabinos de seus dias, nem de algum tipo de pesquisa humana, mas recebeu por revelação da parte de Cristo Jesus, conforme nós vemos ele falando lá em Gálatas, né? Capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, aqui no comentário bíblico, né, Biacon, falando do terceiro céu, diz: embora a literatura judaica fale de 7 céus, o Novo Testamento nada diz sobre isso. Assim, a referência dificilmente seria ao terceiro dentre 7 céus, né? Se tivesse mais céus, né? Como diz aqui os rabinos judaicos, né? Ia falar que Paulo subiu ao terceiro céu dentre os 7, mas não. Vai falar que Paulo subiu até o terceiro céu, né? Então, Benjo sugere que Paulo pensava em 3 céus. Um na atmosfera da Terra, um segundo no espaço exterior e o terceiro no reino espiritual, onde Deus reside, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o que podemos dizer do terceiro céu, na visão de Paulo, é que se trata do lugar onde moram Deus, os seres celestiais e os salvos que morreram em Cristo, né? Que estão com Cristo, conforme você pode ver lá em Isaías 66, né? 66, versículo 1, Mateus 24, versículo 36 e segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos correndo rapidinho para o terceiro subtópico. Você sabe que a palavra-chave desta lição é o céu, né? É isso que nós estamos estudando. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico do tópico 1 ainda, nós iremos estar lendo aqui rapidinho. O alvo do cristão. O cristão tem um alvo? Sim, deve ter um alvo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vai nos dizer assim, vejam só, o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada que o atleta alcança, né? Ali é o alvo, é a linha de chegada onde o atleta alcança o prêmio. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver lá em 1 Coríntios, né? Capítulo 9, versículo 24. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Você vai ver lá falando sobre o alvo, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra alvo tem diversos significados, então é polissêmica, né? Diversos significados. Ela pode ser entendida como metas, objetivos, né? Que no original refere-se a uma fita colocada na linha de chegada de uma corrida. Vocês já viram aquelas corridas, né? Quando eles estão correndo, tem uma fita, e quem chegar naquela fita, alcançar aquela fita primeiro, alcançou o alvo, né? O seu objetivo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, sendo o céu nosso alvo, então o que fazer para não perder o foco? O apóstolo Paulo, ele, em suas cartas, ele usa a analogia de um atleta para nos ensinar como fazer. Então, Paulo usa as coisas terrenas, uma analogia de um atleta aqui que se prepara, aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor, para chegar naquele alvo. Aí ele usa essa analogia para nós podermos também, né, estar chegando no nosso alvo, que é o céu. Então, primeiro, Paulo fala, manter nossos olhos no prêmio e não olhar para trás. Paulo nos lembra da importância de manter nossos olhos fixos no prêmio, que é a vida eterna, é o prêmio que nós teremos, a vida eterna com Cristo, ok? Se nós não estivermos pensando nessa vida eterna com Cristo, amados, nós vamos desistir fácil, né? Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o 14, né, ele escreve, irmãos, quanto a mim, não julgo, olha só, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, ele está falando que não julga ter alcançado já o prêmio, quer dizer, a salvação em Cristo, porque pode perder sim. Tem pessoas que falam, queridos, que a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, isso aí não é verdade. Paulo aqui está falando que ele julga não haver alcançado ainda o prêmio, a salvação em Cristo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo.
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esta passagem nos encoraja, amados, a deixar para trás as coisas do passado e a avançar com determinação para o prêmio eterno, né? Assim como um atleta mantém o foco na linha de chegada e não olha para trás. Se um atleta ele está correndo, né? Ele olha para trás, ele já atrasa um pouco a sua carreira. Assim é nós, se nós olharmos, né, para quem nós éramos, rapaz, mas antes eu era tão, né, tão próspero, eu fazia isto, tudo dava certo e tal, e você esquece, não, eu vou sair, porque foi isso que aconteceu com os hebreus quando saíram do Egito. Começaram a olhar para trás, começaram a ver, né, eles vendo, olhando para frente, eles tinham aqui, via muitas dificuldades, aí começaram a olhar para trás, né, mesmo debaixo de escravidão, debaixo de castigo lá do faraó, mas eles achavam melhor do que estar sofrendo ali, passando por um momentâneo sofrimento, ouça isso no nome de Jesus. E aí eles queriam voltar, né? E muitos até desistiram pelo caminho, morreram por ali e não chegaram na sua terra prometida. Então, ser resoluto em nossa jornada de fé e não recuar, né? Não voltar. Paulo nos encoraja a sermos firmes e constantes em nossa jornada de fé. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24, ele escreve: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, aqui ele fala todos, para todos, né, que você vai alcançar, não vai alcanceis. Essa passagem nos lembra que a jornada de fé requer esforço e determinação. Assim como um atleta ele treina para ganhar uma corrida, há muito treino, né, eles se preparam fisicamente e aquelas coisas todas. E o atleta ele vai bem preparado, né, para aquela corrida. Ele se prepara assim a nós mesmos. Temos que ter um preparo, né, para alcançar, para chegar. E que preparo que nós vamos estar nos preparando? Buscando a Deus em oração, jejuando, lendo a Bíblia, orando. Aí é um preparo para você chegar lá no céu. Ouça isso no nome de Jesus. Não se distrair com assuntos mundanos, né? Quantos que muitas vezes são pegos, tá conversando entre amigos, daqui a pouco um amigo solta uma piada, palavrões ali, e a pessoa se distrai, daqui a pouco está envolvido ali, e o conselho lá no Salmo 1, né? Capítulo 1 de Salmo, versículo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, né? Nem se detém nas rodas dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Olha o preparo aí, na lei do Senhor medita de dia e de noite, lendo a palavra, se preparando para essa corrida, se preparando para alcançar o alvo. Então, por último aqui, Paulo nos aconselha a não nos deixarmos distrair pelos assuntos mundanos, né? Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Ele escreve: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, uma coisa que se acaba aqui na terra, né? Corruptível, nós, porém, a incorruptível. Essa passagem nos lembra que, como atletas de Cristo, devemos evitar as distrações mundanas que podem nos desviar do nosso objetivo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que vocês estão entendendo, né, aqui o que nós estamos falando para você. Vamos aqui rapidinho para o segundo tópico. O segundo tópico ele tem só 2 subtópicos, né? Primeiro e segundo. E espero que nós comentamos aqui rapidinho para nós, né, estarmos aí ganhando tempo, né? Vai dizer a descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse. Vejam só. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos falar sobre essa descrição, né? O novo céu e a nova terra. Olha, amados, depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse, capítulo 6, né? Em que predominaram ali a desordem, a tribulação e o juízo, a quadro revelado na sequência e é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram.
o mar já não mais existe. Esse céu também, ora nós, né, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, como diz lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O adjetivo grego kainos, né, que significa novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías ele profetizou a criação dos novos céus e da nova terra, né, Isaías 65, 17, o apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança, né, com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas, como diz lá em Apocalipse 21 e o versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele fala, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, conforme nós acabamos de ler em Apocalipse 21, versículo 1. Aqui o estado eterno é chamado de novo céu e a nova terra, que não devem ser confundidos com os novos céus e a nova terra descritos em Isaías 65, versículo 17 ao 25. A passagem do Antigo Testamento trata do milênio, pois aqui o pecado e a morte ainda estão presentes. Os dois elementos serão totalmente excluídos do estado eterno. Segundo o pastor Antônio Gilberto, no estado eterno haverá, primeiro, governo perfeito, né? O homem não tem sabido nem podido governar bem a terra, quer dizer, ele não sabe nem pode governar bem a terra. Todas as tentativas humanas nesse sentido fracassaram. Dos gregos através da cultura, dos romanos através da força e da justiça, e dos governantes dos nossos tempos através da ciência e da política. Mas Cristo, amado, exercerá um governo perfeito no seu tempo. Nunca haverá desordem, insatisfação, injustiça, não. Certo? Os governantes aqui todos erraram, né? Todos falharam, fracassaram, mas o de Cristo não falhará. Habitantes perfeitos, nunca mais haverá qualquer maldição, como diz Apocalipse 22, versículo 3. Não haverá mais pecado, o que resultará em santidade perfeita. Foi o pecado que trouxe toda sorte de maldição no mundo, certo? O próprio, lá em Gênesis, né? Capítulo 3, eu acredito que seja, capítulo 3, versículo 17, diz assim: ao homem disse, porque deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Então aqui foi um castigo para o homem que deu ouvido à mulher, certo? E você vai lá para Gálatas também, né? Livro de Gálatas, capítulo 3 e o versículo 13. Então aqui a gente vê que Deus ele deu esse castigo para o homem porque ele obedeceu, né, a mulher, desobedecendo as ordenanças de Deus. E isto não é bom que se faça, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque através do pecado entra a maldição na terra. Ouça isso no nome de Jesus. 3 e 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então aqui nós fomos malditos, lá em Gênesis, o homem foi maldito, né, por ter dado ouvido à sua mulher, a terra foi amaldiçoada, porque o homem deu ouvido à sua mulher. Mas agora aqui em Gálatas 3, versículo 13, nos mostra que Cristo ele se fez maldito agora para nos resgatar, para nos dar uma nova comunhão com Cristo. Ouça isso no nome do Senhor Jesus. E serviço perfeito, os seus servos o servirão. Apocalipse 22 e 3. O maior privilégio do homem é servir a Deus. O trabalho para Deus será então perfeito. Culto perfeito, atividades perfeitas. Quantas maravilhas, né?
não nos aguardam, né, os salvos. Então as maravilhas do Senhor estão aguardando os salvos lá na mansão celestial que é o céu. E teremos também no governo de Cristo uma comunhão perfeita. Olha que diz Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Então, está aí, comunhão perfeita. O próprio Deus habitará com eles. Temos comunhão, né? Então, o novo céu e a nova terra é a restauração da convivência completa e perfeita entre Deus e os homens, que havia antes que o pecado causasse o atual estado de divisão que existe entre Deus e a humanidade, né? Como povo de Deus, desfrutaremos comunhão mais próxima com Ele, né, do que jamais imaginamos. Deus mesmo estará com todos os seus santos num relacionamento mais íntimo e afetuoso. Somente na Nova Jerusalém esta comunhão será restabelecida por completo, ocorrendo aquilo que é dito pelo apóstolo João, que vemos Deus como Ele é. 1 João 3:2. Então aqui é através de Cristo, através dessa comunhão perfeita, que o Senhor Jesus Cristo ele vai nos restabelecer novamente, certo? Vai nos restabelecer a nossa comunhão com Deus. Aquela comunhão que Deus fez o primeiro casal, colocou lá no Jardim do Éden. Toda tarde, na viração da tarde, Deus ia lá, conversava com eles. Era aquela harmonia perfeita, né? E o homem, por causa do pecado, se afastou de Deus e agora todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas veio Jesus, morreu por nós e restabeleceu essa comunhão com Deus. Por isso que hoje Deus vai habitar conosco, né? Deus habita conosco, louvado seja o nome do Senhor, através da presença do seu Espírito Santo. E também no governo de Cristo nós veremos, né? Teremos visão perfeita, né? No Apocalipse 22:4 diz, contemplarão a sua face. Então, somente com uma visão perfeita é possível contemplar, né, a face do nosso Senhor. Nenhum homem neste mundo viu a face do Senhor, nem mesmo Moisés, que teve uma íntima comunhão com Deus, né, para ele, Deus disse, não poderás ver a minha face, Moisés, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Né? Com vida não, enquanto estiver nesse tabernáculo, nesse corpo aqui, não vai viver. Se vê Deus, morre. Tem pessoas que falam assim, eu vi Deus cara a cara, também não. Nem Moisés viu, Moisés que tinha uma comunhão íntima com Deus, Deus falava cara a cara, quer dizer, assim, Moisés ouvia a voz de Deus na frente dele, só que ele não via Deus. Mas Moisés queria ver a glória de Deus. Aí, como diz lá em Êxodo 33, versículo 20, Deus mandou eles ficar na fenda de uma penha lá, e Deus passou o clarão assim, de costas assim, Moisés quase morreu, mas a gente tivesse visto a face de Deus, né? Então, a esperança dos fiéis é de contemplar a face de Deus, como diz lá em Salmos capítulo 11, versículo 7, Salmos 17, versículo 15, e eu creio que quando nós partirmos deste corpo, e o nosso espírito vai estar face a face com o Senhor, aí sim, aí nós vamos ver o Senhor face a face, né? Os vencedores terão este privilégio diante do trono de Deus e do Cordeiro, né? Conforme diz em Apocalipse 22, 3 e 4, né? Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Contemplarão, certo? Não é agora, só quando você morrer. Quer ver a Deus? Morra. Então, no governo de Cristo também nós teremos uma identificação perfeita, né? Como diz em Apocalipse 22 e 4, e nas suas frontes está o nome dele, né? Nome na Bíblia fala de caráter, daquilo que a pessoa de fato é. Haverá então uma perfeita identificação entre Deus e os seus remidos. No Antigo Testamento, por exemplo, o sumo sacerdote levava gravadas, né? Numa lâmina, levava gravada ali numa lâmina de ouro puro sobre a sua coroa sagrada as palavras santidade ao Senhor. Então ele gravava essa frase, né, na lâmina de ouro puro, e essa frase, santidade ao Senhor. Você vai ver lá em Êxodo 39, versículo 30. Êxodo capítulo 39, versículo 30. Mas no estado eterno, né, onde a santidade é perfeita, o próprio nome de Deus estará sobre a fronte dos seus filhos, né? Como diz lá em
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, né? Conhecimento perfeito, nós teremos conhecimento perfeito, né? Hoje conhecemos a Deus apenas em parte, mas no novo céu e na nova terra, o nosso conhecimento será perfeito dentro do plano humano, em glória, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também, neste governo de Cristo, teremos interação perfeita, nós vamos poder interagir com Deus. Olha que diz lá em Apocalipse 22:5, né? E reinarão pelos séculos dos séculos. Né? No estado eterno, ou seja, no novo céu e na nova terra, todos juntos, harmonicamente e sempre reinaremos. Isso jamais será conseguido aqui, mas no perfeito estado eterno, sim. Né? Quantas coisas, né, preciosas tem o Senhor reservadas, né, a sua amada igreja. Concordo com o grande mestre, o pastor Antônio Gilberto, quando ele diz: se pudéssemos todos apreciar de fato, pela visão do Espírito, o que é o céu, a eterna bem-aventurança dos salvos, teríamos tanto desejo de ir para lá, né? E nos desprenderíamos tanto das coisas aqui, né? Que o diabo não teria um só torcedor, né? Um só amigo seu aqui na terra. Inúmeros crentes, por não terem essa visão, estão demasiadamente presos às coisas deste mundo, né? Que jaz no maligno, como diz lá em primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós poderíamos nos desprender muito mais, né, aqui das coisas terrenas. Louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui o segundo subtópico aqui desse tópico 2. Não vou ler, né, os assuntos aqui do subtópico, mas vou apenas comentar. Os horários já têm corrido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depois, se você quiser ler aí na sua casa, nós estamos com as lições bíblicas, né, aqui da CPAD de adulto. E você pode, se você adquirir aí, você pode estar lendo na sua casa. Vai falar da linda cidade, nossa nova morada. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, amados irmãos, além de um novo céu e de uma nova terra, há uma nova cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, né, descerá do céu de Deus, conforme diz, né, João, vendo aqui em Apocalipse 21, versículo 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como a noiva, a noiva enfeitada para o seu noivo. Eu falei, nós, a igreja de Cristo, é uma noiva de Cristo, né? O que é a noiva, o que é a nova Jerusalém? É o local que substituirá o Éden como morada de Deus com os homens. Ela tem a glória de Deus, como diz em Apocalipse 21:11. A glória de Deus é uma característica típica dos lugares santos. E por isso, a nova Jerusalém é o lugar santo por excelência. E nela não haverá necessidade de templo, pois o seu templo será o próprio Deus. Ela tem também muro e 12 portas. É um muro só, porém 12 portas, simbolizando aqui as 12 tribos de Israel. A cidade tem 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel e o muro da cidade, 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isto, naturalmente, é a linguagem figurada para nos mostrar que o fundamento, a razão de ser da convivência eterna com Deus é a salvação na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode também significar que a igreja que ali está foi a igreja que ensinou e que viveu de acordo com a doutrina dos apóstolos. Com relação ao muro, simboliza a segurança absoluta em que estarão os seus habitantes. Simboliza ali também que a cidade é organizada. Ela tem uma riqueza incomparável. A cidade é descrita como contendo pedras preciosas e ouros. Os muros são feitos e ornados de pedras preciosas. As ruas de ouro, os remidos pisarão em ruas de ouro, ou seja, os valores materiais, aquilo, né, que os homens tanto veneram e buscam em nossa vida secular, nada representa a vida celestial.
Ela não necessita de sol nem de luz. Ela não necessitará do sol nem de luz, porque será iluminada pela glória divina. Terá o Cordeiro como sua lâmpada, né, como diz lá em Apocalipse 21 e o versículo 23. Agora, deixa eu fazer aqui uma reflexão com você. Você imagina quando Deus, aquele povo, os hebreus, falou assim: "Ô Moisés, Deus só falar com você, Moisés? Pede para que Deus fale conosco." Aí Deus foi falar com o povo, e o povo não suportou o resplendor da glória de Deus. O povo ficaram com medo, falou: "Moisés, fale você conosco, fale Deus com você e você fale conosco." Mas não querem mais ouvir Deus falar diretamente. Você vê a glória, o resplendor de Deus, como era tão grande. Agora você imagina esse resplendor iluminando a cidade lá. Lá não necessita de luz, não necessita de nada disso, porque a própria luz de Deus ilumina todo aquele lugar. Deus é luz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, aqui essa cidade ela apresenta o rio puro da água da vida. O rio é claro como cristal, e o qual procede do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, cujas folhas são para a saúde das nações, conforme diz Apocalipse 22, versículo 1 e o 2. Aqui, abrindo um parênteses aqui, essa árvore da vida, ela estava no meio do jardim. Quando Adão come o fruto proibido ali, que é o do conhecimento do bem e do mal, Adão foi expulso do jardim justamente por causa desta árvore. Ele tinha acesso a essa árvore, antes ele comia dela, e se ele voltasse a comer depois que ele pecou desta árvore, ele viveria eternamente de novo. Por isso que foi falado assim, olha, para que ele não voltasse a comer, então ele já comia antes, não voltasse a comer dessa árvore que dá vida, né? E vive eternamente, que é a árvore da vida. Ele foi expulso do jardim e um anjo ficou ali com a espada guardando o caminho desta árvore. Então, amado, essa linguagem aqui, dessa árvore, ela é figurada. Fala-nos da eternidade que desfrutarão os habitantes desta santa cidade. No Éden, o homem possuía uma eternidade condicional, embora, enquanto obedecesse ao Senhor, jamais morreria. Aqui, porém, a situação é bem diferente. O homem tem a vida eterna. Esta dádiva, que é recebida por todos aqueles que creem em Jesus Cristo, conforme diz João 3,16, né? Louvado seja o nome do Senhor. E também João 17:3 e primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 25, capítulo 5, versículo 11 e o versículo 12. Então, nela, na cidade, há grande alegria, pureza e santidade, essa cidade, Nova Jerusalém. Apocalipse 22:4 e o versículo 27. Lá só haverá alegria infinitamente superior a tudo o que já sentimos nesta vida. Imagina, a alegria ali é tremenda, uma alegria superior a tudo que já sentimos. Você pode imaginar aí algum momento de alegria que você teve aqui na Terra? Lá é muito superior, né? Também nela não haverá pecado e nem pecadores. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, como diz Apocalipse 21 e o versículo 27. Nessa cidade, nela, serviremos ao Senhor continuamente. Apocalipse 22:3. Alguns pensam que no céu, na eternidade com Cristo, na santa cidade, não haverá trabalho. Esquece-se de que Deus, sendo perfeito em tudo, trabalha. João 5:17, né? Como Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Isaías 64, versículo 4. O Senhor trabalha para aquele que nele espera. Aqueles que tiverem sido servos do Senhor aqui hão de continuar a servi-lo ali. Os seus servos o servirão, como diz a palavra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E enfim, chegando agora no terceiro tópico, o céu, né? Céu, o fim da jornada cristã. É lá, é esse alvo, é o fim dessa jornada cristã,
que nós estamos falando. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita. Conforme nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com Ele, né, com o Pai, conforme diz lá em João capítulo 14, versículo 3, quando ele começa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Então, é nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Também Apocalipse 21, versículo 3. Então, eu concordo plenamente aqui, como diz Wayne Grudem, né? Grudem, que mais importante do que toda a beleza material da cidade celestial, mais importante do que a comunhão que gozaremos eternamente com todo o povo de Deus, de todas as nações, de todos os períodos da história, mais importante do que estar livre da dor e tristeza e sofrimento físico, muito mais importante do que qualquer uma dessas coisas será o fato de que estaremos na presença de Deus, gozando de comunhão sem nenhuma barreira com Ele. Olha, a amizade total, a alegria, a comunhão, você vai conversar, vai estar louvando a Ele frente a frente, né? Olha o que diz aqui em Apocalipse 21, 3 e 4. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. Talvez você esteja sofrendo, esteja chorando hoje, esteja passando por um momento dificultoso na sua vida, mas eu quero te dizer que Deus enxugará as suas lágrimas e nunca mais você terá tristeza, lá sua alegria, gozo, cântico. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico do terceiro tópico, as lágrimas cessarão. As lágrimas cessarão. Louvado seja Deus. Não vou ler também, né, mas vou só comentar. Porque sei que você já leu aí sua lição, você tem sua lição, você pode estar acompanhando depois aí, mas vejam só. Algumas pessoas entendem a declaração Deus enxugará de seus olhos toda lágrima de forma completamente errada. Elas pensam que essa frase ensina que após o juízo final, na instauração do estado eterno, Deus eliminará a memória dos redimidos, né, para que eles jamais se lembrem de suas vidas na presente era, né? Essas pessoas defendem que a eternidade no novo céu e na nova terra não teremos mais lembranças de nossa vida terrena. Por isso que muita gente ensina que após a ressurreição não nos lembraremos mais de nossos familiares e amigos. Quem pensa assim diz que não seria possível desfrutarmos de uma felicidade eterna. Se ainda nos lembramos das coisas que vivemos neste mundo, como não existe um versículo bíblico que diz que Deus apagará a memória dos redimidos, né? Não. Essas pessoas enxergam esse conceito na declaração Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Mas esse tipo de interpretação é realmente errado. A Bíblia é clara ao afirmar que após a ressurreição continuaremos com nossas lembranças. Nós reconheceremos uns aos outros, como diz lá em Lucas, capítulo 16, Lucas 16, e o versículo 19 ao 31. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante a gente pegar aqui essas referências, porque muita gente realmente está equivocada, né? 16 e 19. Vai falar lá justamente a história do rico e Lázaro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali houve lembrança. Lá o rico reconheceu a Lázaro, o rico lembrou de seus irmãos, estava morto. Mas aqui é uma parábola de Jesus contando, mas é uma parábola levando justamente para o atual, né? Então, ele lembrou de tudo isso aí, lembrou de seus irmãos que estavam lá na terra, tudo mais, e pediu para que Abraão liberasse Lázaro para ir lá falar com eles.
Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículo 13. 4, versículo 13, vai nos dizer assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Ouça isso no nome de Jesus. Versículo 14. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Olha só. Dizendo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo ao som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente está vendo aqui que tem sim, né, lembranças. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, na nuvem para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Aqui você vê que vai ter sim lembrança, vai ter memória daqueles que já morreram em Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos nos encontrar. Para aqueles que afirmam que nós não iremos morar no céu, está aqui a confirmação que nós seremos transformados a encontrar o Senhor nos ares, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas então, em que sentido Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Quando o texto bíblico diz que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, isso significa que a dor e o sofrimento pelos efeitos do pecado desaparecerão. Essa declaração traz a ideia de Deus como um pai atencioso que se preocupa em consolar e enxugar as lágrimas de seus filhos que choram, certo? Continuaremos sendo quem somos e permaneceremos com as nossas lembranças, mas jamais ficaremos angustiados, tristes e abatidos novamente. Viveremos num estado de plena satisfação com Deus, desfrutando de sua presença gloriosa para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, sem mais delongas, para o terceiro subtópico e já concluiremos a nossa lição. O céu como repouso eterno. Todo mundo quer chegar a esse estado, né? Repousar eternamente. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, a expressão repouso nada tem a ver com, né? Nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividades, adoração, como diz lá em Apocalipse 19, versículo 1 a 8, serviço, Apocalipse 22, versículo 3, ilimitada aprendizagem, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão, né? Presente até hoje, como diz lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 8:11 e Apocalipse 19, versículo 9. Então, o céu é descrito nas Escrituras Sagradas como um lugar de repouso, no sentido de que os salvos participarão da verdadeira paz, da alegria e comunhão perfeita com Deus, não estando mais sujeitos às intempéries, né, desta vida, no velho sistema que era sujeito aos sofrimentos e mortes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é aí que nós vamos ter esse repouso. Não vamos ter mais sujeitar esse sistema pecaminoso, né? Esse sistema mudando aí, imundo, que só traz desgraça para a vida das pessoas, mas vamos estar livres de tudo isso aí. Então, para concluir aqui, para se viver a esperança celestial é preciso manter de novo, viver em Cristo, né? Nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos
a nossa jornada para o céu de glória. O alvo de todo salvo é em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. Então, como buscar o céu? Primeiro, não deixe seu coração ir atrás das coisas deste mundo como seu bem principal. Não se entregue à posse de coisas terrenas para satisfazer a sua alma. Esse é o inverso de buscar o céu. Você não deve se permitir em praticar a sensualidade, ou o mundanismo, ou a busca dos prazeres, né? Ou honras do mundo, ou ocupar seus pensamentos, ou tempo acumulado, né? O pó da terra, acumulando aí o pó da terra, né? Segundo, contente-se em passar por todas as dificuldades no caminho para o céu, embora o caminho esteja à sua frente e você possa percorrê-lo, se desejar, ainda assim é o caminho ascendente e cheio de muitas dificuldades, como nós já lemos aqui os dois caminhos, né? Tivemos aqui essa aula, né? Dificuldades e obstáculos. Esteja disposto, então, a submeter-se ao trabalho, enfrentar a labuta e superar a dificuldade. O que é tudo isso em comparação com o doce descanso que está no final de sua jornada. Esteja disposto a lutar contra a inclinação natural da carne e do sangue e avançar para o prêmio. A cada passo será cada vez mais fácil ascender, e quanto mais alto for a sua subida, mais você será animado pela gloriosa perspectiva de uma visão mais próxima daquela cidade celestial, onde em pouco tempo você estará para sempre em repouso. E em terceiro lugar, em todo o seu caminho, que seus olhos estejam fixos em Jesus, que foi para o céu como seu precursor. Olhe para ele, contemple sua glória no céu, para que uma visão dela, né, possa instigá-lo com mais fervor e a desejar estar lá. Olhe para ele em seu exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Faça como Estevão, né? Fitando os olhos para o céu, ele via o Senhor, ouça isso no nome de Jesus, e aquilo fez com que ele não desistisse da sua morte, naquele momento que o pessoal estava apedrejando. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ficar olhando para as dificuldades, provavelmente você vai cair. Mas se você olhar para os céus, olhar para Jesus, fitar os olhos no céu, você virá estar vendo, né? Louvado seja o nome do Senhor, a nova Jerusalém, o céu onde você vai morar. Que Deus abençoe e até a próxima. Se Deus assim nos permitir, estaremos trazendo a quarta lição aqui, próxima semana, em nome de Jesus. Um abraço a todos, vocês que ficaram até o final, né, desse vídeo. Que Deus abençoe em nome do Senhor.